Salve, meus queridos e amados irmãos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, mais uma sexta-feira, estamos aí gravando mais cedo. Hoje temos culto de libertação na igreja, unidos em Cristo, a partir das 19h30. Muito frio, mas Deus vem me dar força, estarei lá. Foi complicado para mim, eu fiquei até meio-dia, eu creio, na psicóloga. Mas tudo bem, exame de rotina, estou aqui de novo. Estou feliz com o Senhor, até que o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos fartado, dado o pão de cada dia, tem nos fartado de bênção, né? Deus tem feito presente cada dia na vida de cada um de nós, tanto minha como de vocês. Feliz aquele que teme ao Senhor, que ama as coisas do Senhor. Parece, se eu não me engano, que noticiários são todos encontrados. O Brasil está vivendo uma crise, né? Não? Quem sabe, no futuro pode até afetar os pequenos, né? Mas vamos ver. O que dá, Deus sabe. Eu me alegro porque o nosso reino, o nosso Redentor, o reino dele é eterno, ele está reinando. E nós estamos na mão dele. Não devemos temer o homem, nem confiar em homem algum. Está na palavra, né? Devemos temer e buscar ajuda daquele que nos fortalece, daquele que nos deu vida. Grupo, canal José Igor contando parte da minha história, 1471, amigo no Face. O Instagram ainda não consegui olhar, não sei se é a mesma quantidade, alguém disse que é, tem pessoas que dizem que é a mesma quantidade, mas que são os mesmos, né? Não sei, eu não vou falar com certeza. 149 inscritos no YouTube, olhei agora 3.000 visualizações. Que Deus abençoe cada um de vocês que tem me incentivado. Eu oro todo dia por vocês, eu oro pelo Brasil. Todo dia eu louvo o Senhor pela vida de cada um de vocês. Eu tenho apresentado as pessoas que estão no Face, que estão no celular, apresento meu celular. Não é esse não, é o outro. Eu apresento esse também, mas por causa do canal. O outro que tem vocês também tem. Eu não gravo nele que ele não tem jeito. Mas tem cada um de vocês, meu grupo de amigos está tudo lá. Está aqui, está lá a mesma coisa. E apresento o caderno também. Aqueles que saíram, eles estão o nome no caderno. Quando eu aceito, eu já escrevo o nome das pessoas. Mas muitos saíram, né? Mas o nome dele continua lá, porque Jesus não me rejeitou. Quem sou eu para rejeitar? Ninguém, né? Estou aqui para falar do amor de Deus, mostrar tanto que Deus nos ama, tanto que Ele nos consola, que Ele nos cura. Então, irmão, essa quantidade de pessoas aí. Cheguei até a desanimar uns dias. Desanimar não, fiquei um pouco abalado, procurando ver o que é, por que diminuiu, mas depois eu parei de procurar. Só tenho colocado na presença do Senhor. 6.000 visualizações, caiu 2.400. Vamos ver hoje o que o Senhor tem a falar conosco, né? Mais um capítulo da Bíblia. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia, Pai. Obrigado pela família. Obrigado pela tua proteção, pela tua guarda. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões. Eu sou um homem falho, sou pecador, mas estou aqui confiado na tua misericórdia, Pai. Pedindo ao Senhor que me perdoe, Pai, de todos os meus erros, Pai. Pai, estamos aqui também para ouvir a tua palavra no livro, Pai, de 2 Samuel, no capítulo 15, Pai. Que não seja a minha palavra, Pai, que o Senhor venha me dar discernimento, me dar interpretação, mas seja o teu Espírito, Pai, que venha falar através desse teu servo, que se encontra aqui, Pai, nessa hora.
e que cada um de nós venhamos dar ouvido o que o Espírito tem a dizer para nós, Pai. Seja para exortação, para edificação, para consolo, mas seja feita a vontade do Senhor. Amém. Agora, irmão, minhas conversas antes vai ter que ser menor ou depois, porque eu caiu para 25 minutos meus vídeos, não sei o que está acontecendo. Se é para o celular, minha filha tiver tempo, eu pedir para dar uma olhada. Então vamos lá. Livro de 2 Samuel, no capítulo 15. A rebelião de Absalão e a fuga de Davi. Agora, por que Davi foge se ele é rei? O filho dele, o mais velho, Absalão, ele se rebela contra o pai. Nós sabemos que Absalão fugiu da cidade dele, de Jerusalém, porque tinha matado Amnon, seu filho, porque cometeu incesto com a irmã Tamar. E ele fez um laço e matou o próprio irmão. Agora, para nós entendermos a palavra do Senhor mais, procurar chegar mais fundo, nós vemos nos capítulos anteriores, onde Davi comete um adultério e um homicídio. Ele entra Batseba e ela tem um filho e ele mata o marido dela. Aí Davi comete um adultério e um homicídio. E a mulher fica grávida. Davi se arrepende. Deus manda o profeta falar com Davi. Ele faz ali uma parábola a respeito do homem rico e do homem pobre. Davi condena aquele homem da parábola, fala que é digno de morte. O profeta fala para ele: tu és esse homem, Davi. Aí menciona para ele o que ele fez. Mas o profeta fala: mas Deus perdoa o teu pecado, não morrerás. Mas a criança, ela vai morrer. Por que Deus não matou? A criança não matou Davi. A criança não tinha pecado, Davi se morria no pecado, dando a oportunidade para ele se arrepender. Aí o profeta continua falando com Davi: mas Deus manda falar contigo, que a espada nunca passará da tua casa. Onde eu falo sempre, porque o que nós fazemos é que a nossa escolha é que nos leva às lutas, às dificuldades que nós passamos. Davi procurou um pecado, um homem segundo o coração de Deus, rei, não vigiou. Agora, quando Deus fala que a espada jamais ia afastar da casa dele, começa por Amnon cometendo um incesto com a sua irmã. Absalão mata. Depois, Salomão é rei. Salomão mata o outro irmão dele. E o próprio Absalão se levantou contra Davi. Aí Deus fala para Davi: você fez em oculto, mas eu farei à vista de todo Israel. Quando Davi foge aqui, ele deixa 10 concubinas. Se não me engano, é 10. Deixa as concubinas tomando conta da casa. Absalão vai e manda fazer no telhado da casa uma tenda e deita com as 10 concubinas do pai. Olha como Deus vai, mas Deus falou. Então, corrigindo o erro de Davi. Davi vendo que o que ele fez, ele tinha que passar pelo sofrimento que a pessoa passou. Então, onde eu tenho que, o que a gente faz aqui, nós não vamos pagar aqui, que ainda tem o juízo final. Mas nós temos que passar para a gente não cair no mesmo erro, não cair no mesmo laço, não cair no mesmo buraco. Porque nós lemos as palavras do Senhor, o reinado de Davi, ele não caiu mais nesse mesmo pecado, porque ele pediu para arrepender e pediu perdão. Nos ensinando a palavra que nós devemos nos arrepender, pedir perdão e não cair mais no mesmo erro. É por aí que eu entendo a palavra do Senhor. Agora, Davi, não querendo
fazer uma guerra para não ferir o povo de Israel, ele foge. Talvez também não querendo matar o filho, ele foge. Que se houvesse uma guerra, ia lutar por Israel contra o povo de Israel. Ia lutar o pai contra o filho. E Davi não quis o mal do filho. Ele preferiu fugir do que destruir a cidade e ferir os servos dele. Mas Deus, quando ele tem um propósito, o pecado ele não tem. O pecador não tem por inocente. Absalão também errou. Primeiro matou o irmão, agora ele se levanta contra o próprio rei, o escolhido do Senhor. Ele se rebela contra o próprio homem que Deus escolheu para ser rei de Israel. Agora ele vai pagar. Pode, depois tem a guerra, a peleja. O povo de Deus está dividido, uns eram por Davi, outros eram por Absalão. Aqueles que fugiram, voltaram, teve a guerra no campo. Absalão morreu. Olha a espada aí na casa de Davi novamente. Davi não foi Davi que matou, mas foram os soldados de Davi, foram os servos de Davi. Olha a espada do povo de Davi, dos filhos dentro da casa dele. Cumprindo tudo que Deus, o profeta falou para Davi. Deus mandou falar, porque a palavra do Senhor que fala, que o profeta falou para Davi, Deus mandou te falar. Aqui não foi o profeta que falou. Ele falou porque Deus mandou, foi boca de Deus na vida de Davi. Tem profecias que é o profeta que fala. Ele profetiza e acontece. Deus ouve, atende e acontece. No caso aqui, Deus mandou o profeta falar com Davi. Nós vamos ver a diferença lá no rei Acabe, segunda Reis, quando Deus manda, Deus não, quando Elias profetiza, ele profetiza o nome dele. Por esse dia, a palavra que eu falei, eu profetizo que não haverá chuva. Aí foi o profeta que profetizou, Deus escutou e honrou a fé do profeta. Tem dois tipos de profecia, irmão. Que Deus manda e que o homem de Deus, tendo fé, confiando, está na presença de Deus, ele profetiza, Deus ouve e acontece. Então, agora Absalão, Davi foge da presença de seu filho para não pelejar contra ele, para não causar mal ao povo de Israel. Mas Deus, quando tem um propósito, agora volta os conselheiros de Davi com Absalão. E um dá conselho de um jeito e outro de outro. Mas Deus honrou a fé de Davi, o propósito que Deus, a promessa que Deus fez a Davi. Ela vai se cumprir. E ela se cumpriu, porque o conselho que Aitofel deu não foi o que convinha, o que Deus queria que acontecesse, foi que o outro falou, profetizou. Então, teve uma peleja, o povo de Israel fugiu, e o povo que estava com Davi perseguiu os soldados de Absalão, o exército do Senhor, perseguindo agora o exército de Absalão. E Absalão encontrado, já fugindo, e ele morre. Ele é assassinado. Mas Davi não ficou satisfeito, ele chorou pela morte de seu filho. Ele não queria que fosse assim. Mas, irmãos, nessa terra não prevalece na nossa vontade. É a vontade de Deus, é o que Deus designou. Ele também não queria, Deus também não queria a morte de Absalão. Queria que ele se arrependesse, mas não houve arrependimento. Nos dias de hoje, irmão, como é que está a nossa vida? Nós estamos arrependidos,
Nós temos que lembrar de pedir desculpa, perdão todos os dias, Senhor, por qualquer erro que a gente comete voluntário ou involuntariamente. A guerra está aí, irmão. Nossa guerra não é contra o nosso filho, não é contra a nossa esposa, não é contra... É contra os principados, irmão. A guerra, ela não vai cessar. Enquanto houver vida nessa terra, vai haver guerra. Enquanto levanta a gente vê aí família destruída por causa do adultério, por causa do pecado, por causa do alcoolismo, por causa da droga. Quantos filhos abandonados, quantas esposas abandonadas, quantos esposos abandonados. A guerra continua, irmão. É pai fugindo de filho, filho fugindo de pai. Está essa guerra ainda, irmão. Sabe por quê? Por causa do nosso pecado. Por causa dos nossos erros. Nós abraçamos o pecado de Adão e não queremos largar. Nós abraçamos a escravidão do Egito e não queremos deixar de ser escravo. Queremos continuar achando que a escravidão é bonita, é boa, é gostosa. Machuca, irmão. A chicotada do mundo, ela acaba, destrói a gente. Ela destrói nosso espírito, destrói nossa alma, acaba com nossa força. Acaba com o templo do Senhor, nosso corpo. Nossas guerras, irmãos, espirituais. Aqui nós temos visto aqui uma guerra, carne, braço contra braço, armas. Mas nossa guerra é guerra espiritual, irmão. E nós vemos aí o adversário está lutando. Nós temos visto a olhos vistos aí a nação, como é que está em guerra. Como é que o mundo está em guerra. O Brasil agora está passando por um processo que ninguém sabe onde vai parar, o que vai parar. Mas o povo de Deus está esquecendo de clamar, de pedir ao Senhor. Está esquecendo de orar. Está envolvido com essa bagunça que está aí, esquece de dobrar o joelho e clamar ao Senhor. A guerra está aí, irmão. É reino contra reino. É pai contra filho, filho contra pai. Que nós não devemos fugir, irmão. Que nós vamos continuar na batalha, mas em oração. Não vamos guerrear, não vamos batalhar com arma, com revólver, com faca, com lança, com escudo. Vamos batalhar com o joelho, com a boca no pó. Vamos batalhar na oração, usando as armas que Deus nos deu, a oração, a fé. A fé, irmão, é o firme fundamento. É através da fé que nós alcançamos, através da oração. Não tem bala melhor do que uma oração, irmão. Ela atinge o adversário no alvo. E nunca peça a morte daqueles que perseguem, nunca peça o mal para ele. Peça sempre que Deus os abençoe. Que Deus trabalhe. A pessoa abençoada, ela cuida das suas bênçãos, esquece da sua vida. Temos que orar, irmão. Ter sabedoria, pedir sabedoria ao Senhor como orar. Eu costumo pedir sabedoria para orar, para falar da palavra dele, falar do amor dele. Irmãos, o mundo está em guerra. O Brasil está em guerra. As famílias estão em guerra. Por causa do pecado, irmão. O pecado de Adão que nós abraçamos. Que abraçamos a escravidão lá no Egito. E não queremos largar, irmão. É necessário nós batalharmos para largar. Abandonar as coisas desse mundo. Abandonar nossa arrogância. Nosso eu posso, eu quero, eu faço. Abandonar tudo que desagrada ao Senhor. É tempo, irmão. É tempo de nós levarmos uma vida reta perante o Senhor. Deus nos ama, Deus nos quer salvo. Deus quer todo mundo, todo o povo dessa terra salvo. Ainda é tempo, irmão. Não vamos batalhar, tentar matar as pessoas. É muito triste, irmão, a gente pegar um jornal, uma revista. Quanto crime está acontecendo aí? Pai, mães abortando ou dando à luz, jogando filho. Um lote baldio, como bem ter visto isso, irmão. O mundo está na guerra, irmão. É porque o homem está dando conta, não quer, não
não sabe lutar contra as hostes da maldade, contra os principados dos ares, das trevas. O homem não quer, não está tendo força, não pede ao Senhor. E Deus nos deu essa autoridade para orar, para derrotar essas potestades, esses principados. Mas nós não estamos colocando na posição, irmão. Davi fugiu, mas voltou vitorioso. Absalão quis destruir o reinado do pai, que destruiu o pai. Voltou derrotado. Que nós nunca venhamos querer destruir ninguém, nem derrotar ninguém, lutar contra ninguém. Vamos pedir ao Senhor que Ele luta por nós. Que mais o Espírito Santo fala no meu e no teu coração. Vamos orar, irmão. Soberano, glorioso, eterno Pai. Deus da misericórdia, Deus meu amor, Deus de socorro. Deus grande e poderoso. Deus de todas as coisas. Pai, nessa hora, Pai, eu coloco, Pai, na Tua presença a minha vida, o meu ministério. Eu coloco a minha família, Pai, na Tua presença. Pedindo ao Senhor, Pai, a Tua bênção, a Tua misericórdia. Eu coloco, Pai, cada um, Pai, dos meus amigos, meus seguidores, Pai, na Tua presença, Pai. O Senhor sabe que todos nós temos necessidade nessa terra. O Senhor conhece cada uma delas, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor abra a porta, que o Senhor cura, que o Senhor salve, que o Senhor liberta, que o Senhor afasta, Pai, todo mal, que o Senhor restaure lá, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, para a glória do Teu santo nome. Pai, que o Senhor venha para fazer o mover do Senhor nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha nos dar entendimento da Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha, Pai, nos dar sabedoria para saber interpretar as obras do Senhor, que o Senhor tem falado conosco, Pai. Porque todo dia o Senhor fala conosco. Quando nós abrimos para a Tua palavra, nós sabemos, Pai, que é a boca do Senhor falando conosco, Pai. Que nós venhamos ter a fé de abandonar os nossos erros, de abandonar o nosso pecado, a nossa escravidão lá no Egito, Pai. Que nós venhamos abandonar tudo, Pai, que desagrada o Senhor, Pai. Pai, teu filho, tua filha que está de viagem, essa família, Pai. Leva, Pai, assim como o Senhor levou em segurança, que o Senhor traz novamente segurança, Pai. Teu filho está precisando de uma porta aberta, Pai. Tua filha, abra, Pai, essas portas, Pai. Restauração de lá, Pai, o Senhor Deus que restaura, o Senhor Deus que tem a chave, o Senhor que é o Deus que luta por nós. O Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza, nosso socorro, Pai, na hora da angústia. Na hora da angústia nós clamamos ao Senhor, Pai. E agora, Pai, nesse momento, Pai, nós clamamos ao Senhor, Pai, pelo Brasil, Pai. Tenha misericórdia, Pai, de nossa terra, Pai. Tenha misericórdia de nossas crianças, Pai. Tenha misericórdia de nós, que somos pecadores, somos falhos, Pai. Estamos passando aí, Pai, por lutas, Pai. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, nessa hora, Pai, que o Senhor, Pai, venha honrar a fé de cada um dos teus filhos que estão comigo em oração, Pai. Que tem confiado no Senhor, Pai. Nos abençoe e nos fortaleça, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu que passei 16 anos da minha vida quieto, sem ter falado do amor de Deus, praticamente sem falar. Mas Deus me deu vocês, Deus colocou vocês na minha vida para me incentivar e ver que eu não sou mudo. Eu não posso ir, mas a palavra pode. Que Deus abençoe, irmão. Tenha uma boa noite, um bom final de semana, uma boa noite de descanso. E vamos para a igreja. Vocês que moram aqui na região do setor Garavero são meus convidados. Eu vou desligar, senão ele acaba. Pai do Senhor, um abraço do irmão Jorge.